Amados irmãos, Pai do Senhor, que é o pastor Rinaldo Renovato de Parnamirim. Meus amados irmãos, essa eleição foi fraudada. Isso está mais do que provado. Não é questão de alguém que perdeu a eleição, não. Foi fraudada mesmo, muita fraude, certo? Então, houve caso de uma mesária que disse que na sessão, lá onde ela estava, em todas as urnas, Bolsonaro só teve 129 votos. Isso é, meus irmãos, praticamente impossível, a não ser que fosse Deus mandando colocar. Entendeu? Você sabe o que é isso? Isso é o seguinte, muita gente não percebe isso. Existe uma fórmula matemática chamada algoritmo. Eu estudei isso quando era jovem, né? Alguém estudou também. Então, o algoritmo é o que está sendo mais utilizado hoje na internet, nos sistemas de informática. Por exemplo, se você disser alguma coisa no Facebook que eles não gostam, não precisa de ninguém ler. O algoritmo, a forma matemática, já está pronta para lhe bloquear. Entende? O algoritmo é uma fórmula matemática. Então, nas eleições, estão usando isso. Eu vi um excelente técnico, especialista em informática, demonstrar. Ele colocou 3 urnas, né? E colocou o algoritmo nelas, dizendo assim, até 2h30, o comando foi esse, o algoritmo. Até 2h30 da tarde, todos os votos são normais, os candidatos A, B e C. A partir das 2h30, todos os votos devem ser desviados para o candidato C. Pronto, ele mostrou diante de todo mundo. Quem ganhou naquela simulação foi o candidato C, porque o algoritmo colocou quem ele queria, tá certo? Vejam, por exemplo, em Minas Gerais, né? O governador teve uma votação extraordinária. Deputados, senadores foram eleitos votando em Bolsonaro, tanto que, e em outros lugares do Brasil, o Congresso que vai ter mais pessoas apoiando de direita é esse. Como é que pode a pessoa votar no senador e não votar no presidente? Votar no deputado e não votar no presidente? Votar no governador e não votar no presidente? Então você entenda, isso é uma fraude grosseira. Mas como no TSE e no STF se implantou uma ditadura do judiciário, e essa ditadura é de esquerda. Eles querem eleger o Lula, não é? De qualquer maneira. O PT não tem escrúpulos, meu irmão. Como disse Valério, entendeu? Como disse outras, a senadora Luiz Helena Alagoana, o PT é capaz de tudo, de roubar, de matar até, para atingir seus objetivos. É um partido das trevas, oriundo e envolvido no comunismo, entende, irmãos? Então, eles são capazes de fazer tudo. E tem mais, é muito difícil descobrir a fraude porque é o algoritmo. Ele pode entregar 2.000 urnas para o militar fiscalizar. As 2.000 urnas estão tudo bacana, mas na hora da votação entra em ação o algoritmo para fraudar. Vocês entendem? Então é um principado do mal para eleger um cidadão que implantou no Brasil o maior esquema de corrupção da história. Na Petrobras foram desviados 900 bilhões de reais. É brincadeira um negócio desse, entendeu? No mensalão, nos Correios, mais bilhões, não é verdade? E tudo isso, e a prova que esse homem é realmente um condenado, um corrupto, é que ele foi condenado em 3 instâncias. Nunca se viu isso no Brasil. E no mundo também não existe. Condenado à primeira instância por um juiz singular, tudo bem, Sérgio Moro, mas na segunda instância foi no STJ. Na terceira instância,
e no Tribunal Regional lá em Porto Alegre, da região federal. E finalmente, condenado do STF, na verdade foi em quatro. Foi em quatro. Então, meus irmãos, o que é que vocês acham disso? Isso é uma coisa terrível. Agora, pastor da Assembleia de Deus votar num homem desse, irmãos que se dizem cristãos, queridos, Deus vai cobrar isso, porque quem votou em Lula apoia o aborto, o crime hediondo do aborto. Quem votou em Lula apoia o casamento gay, que é considerado abominação a Deus, Levítico 18, 22, 20 e 13, não é? O crime do aborto é condenado por Deus, não é? Êxodo 23, 7. Quem votou em Lula e vai votar, e tem crente que vai votar ainda, porque é um fanatismo, é uma lavagem cerebral do diabo. Lula aprova com todo o coração ideologia de gênero. Aquela famigerada ideia dada por Satanás que ninguém nasce homem nem mulher. Entendeu? Meus irmãos, isso clama aos céus. Um crente votar aí num homem desse, que apoia isso, Deus vai cobrar. Lula já está condenado ao inferno pelo Supremo Tribunal do Universo, o STU. Ele foi solto por um capricho de amigo dele lá do STF. Mas o Tribunal de Deus ele não escapa, não. Já está condenado. Ele disse, meus irmãos, com todas as letras, eu tenho um vídeo, quem quiser me peça, em que ele diz que as pautas da família, a pauta da família está atrasada. Qual é a pauta da família que está atrasada? É a pauta da família dos cristãos, dos católicos, dos conservadores do Brasil, que não apoia casamento gay. Lula disse no seu Plano Nacional de Direitos Humanos que família é formada de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e todo o governo deve dar apoio. Está lá, eu tenho esse plano. PNDH3, é só você colocar no Google. Tá entendendo, meus irmãos? É muito triste. Então, saber que pessoas descrentes, incrédulas, não é, votaram nele, isso para mim não é absolutamente estranho. Que o pessoal do STF volte, o pessoal do PT, do PSOL, do Partido Comunista, isso não me estranha. Agora, um crente, um cristão, um pastor, como disse o pastor João, pastor Diogo Lopes, e outros aqui da nossa Assembleia de Deus, votar nele, só posso entender, meus irmãos, que essa pessoa, não vou dizer que está endemoniada, não, mas sua mente sofreu uma lavagem cerebral demoníaca. Eu não tenho dúvida. Eu não votei e voto em Bolsonaro pelo que ele é, não. Não, meu irmão. Eu voto em Bolsonaro pelo que ele defende, princípios, pelo que ele apoia, tá certo? Se ele fosse um ateu, observe bem, e aprovasse os princípios da Bíblia, eu votaria no ateu, mas não votaria num homem que é totalmente contra a palavra de Deus, promete perseguir os pastores. Ele diz num vídeo que o Estado não precisa de igreja, entendeu? Ele era terrível. Se ele for eleito, eu creio que não vai, Deus é fiel, será a maior perseguição da história do Brasil. Portanto, irmãos, oremos pelo Brasil. Em Parnamirim nós convocamos, obedecendo a orientação do nosso pastor Martim Alves da Silva, campanha de oração e jejum até o dia 30, viu? Até o dia 30, campanha de oração e jejum, porque o principado do mal, não é? Que destruiu o Brasil moralmente, financeiramente, ele quer voltar, né? Eles estão copiando, irmãos, o modelo que foi usado lá nos Estados Unidos para tirar Trump. Nos Estados Unidos, teve lugar onde mais de cento e tantos mil mortos votaram. Tudo lá pelo algoritmo, tá entendendo, meus irmãos? E aqui no Brasil também, eu tenho relação, já foi publicado aqui nesse grupo, várias cidades, não é?
cidade com tantos mil habitantes, e votou o dobro de eleitores. Que é isso? E Lula teve maioria. Então, meus irmãos queridos, aqui estou não fazendo desabafo. Eu estou fazendo um alerta aos meus amados irmãos obreiros da IADERN. Com Deus não se brinca, viu? Fale para a igreja os princípios. Nós não devemos votar por candidato. Nós devemos votar por princípios. Por princípios. Viu? Lula é a favor da descriminalização das drogas, ele quer liberar. Lula é a favor do assalto à mão armada, um adolescente de 16 anos que rouba o celular e mata a sua vítima. Lula é a favor. Ele disse, eu não me conformo com uma pessoa dessa, um menino, um garoto sendo preso, porque ele quer liberar. Ele quer implantar o comunismo no Brasil, meus irmãos. Não tenham dúvida. O comunismo é a pior peste que já houve na face da terra, anticristão, antideus, anti-igreja. Então, queridos, fica esse alerta aqui. Alguém me pediu para gravar um vídeo, mas eu preferi gravar um áudio. Se vocês ouvirem esse áudio, quem ouvir, concordar e quiser replicar, entendeu? Compartilhar, está liberado. Deus nos abençoe, viu? Lembre-se de uma coisa, Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. Tem pastor da Assembleia de Deus que está contra Jesus. Esse pastor vai para o inferno, porque ele está do lado do diabo. E me disseram que não é só um não, entendeu? Eu não digo nome nenhum, porque só digo uma coisa, eu posso provar. Se puder provar, eu diria, declararia aqui, tá bom? Deus abençoe, até um próximo momento, em nome de Jesus.